A diversidade de todos os organismos vivos presentes na Terra é o que chamamos de biodiversidade ou diversidade biológica. Isso abrange a variedade dentro das espécies entre elas e também os ambientes nos quais estão inseridos, como ecossistemas terrestres e marinhos. Fruto de milhões de anos de evolução, a biodiversidade é crucial para a sustentação da vida em nosso planeta. A extinção de uma espécie é irreversível e representa a perda de um processo evolutivo singular que não pode ser repetido. O ambiente marinho abriga uma vasta biodiversidade que pode ser explorada de forma responsável para a produção de alimentos e para a obtenção de produtos com finalidades farmacêuticas e nutricionais. No entanto, a biodiversidade dos mares, especialmente nas regiões oceânicas mais profundas, ainda é pouco estudada e conhecida no Brasil. É essencial estabelecer, manter e expandir redes de pesquisas, tanto nacionais quanto internacionais, que visam estudar a diversidade biológica marinha e sua conexão com o ambiente. Nesse mini documentário, falarei sobre a diversidade marinha, ou melhor, a biodiversidade marinha. Eu sei que você quer ver os mamíferos, mas para maior entendimento da biologia marinha é crucial entender todos os grupos. Mas se quiser, aqui embaixo tem um minuto exato onde eu começo a falar dos mamíferos. Aproveita e se inscreve no canal, deixa já seu comentário e o like, porque assim eu vou saber que você gostou desse vídeo. Então, vamos pro vídeo. É provável que as primeiras formas de vida tenham surgido no ambiente marinho. Os fósseis mais antigos, datados de 3,4 a 3,7 bilhões de anos, foram encontrados em rochas de origem orgânica formadas por organismos procariontes, geralmente unicelulares sem um núcleo definido ou com organelas complexas em sua estrutura. Durante bilhões de anos, todos os seres vivos eram microscópicos. Cerca de 540 milhões de anos atrás, ocorreu o fenômeno conhecido como a explosão do Cambriano. Nesse período, diversas condições favoráveis, como o aumento do oxigênio na atmosfera e o avanço da evolução genética dos seres vivos, impulsionaram a rápida evolução e diversificação dos organismos marinhos. E foi nesse evento que surgiram os ancestrais dos peixes e de outros vertebrados. O número exato de espécies na Terra ainda não é conhecido com precisão, estando descrito entre 1,25 e 1,8 milhões de espécies. No oceano, estima-se que vivam entre 250 mil a 400 mil espécies, incluindo bactérias, arqueias, protozoários, fungos, plantas, animais e vírus. Há a possibilidade de existirem de 3 a 100 milhões de espécies na Terra, sendo que muitas ainda não foram descritas, especialmente as que vivem nos oceanos. Esse é um grande desafio enfrentado por cientistas que estão trabalhando para catalogar a biodiversidade marinha brasileira. O bento marinho é composto por todos os organismos que vivem no fundo do mar, seja enterrados ou sobre ele. Esses organismos incluem vertebrados, invertebrados, plantas, vírus, bactérias, algas e fungos. A diversidade dos organismos bentônicos é imensa, com cerca de 950 mil espécies. Aproximadamente 98% das espécies conhecidas no oceano e nas áreas costeiras são bentônicos, sem contar os micro-organismos. Os organismos bentônicos podem ser divididos em fitobentos, organismos fotossintetizantes, ou zoobentos, que são os animais. Os fitobentos incluem desde organismos unicelulares microscópicos como protozoários e microalgas até gramas marinhas. O zoobento é composto por uma vasta diversidade de animais. Dependendo do tamanho, eles são classificados como megabentos, macrobentos, meiobentos e microbentos. As espécies bentônicas são extremamente importantes para os seres humanos. Por exemplo, camarões, ostras, caranguejos e peixes bentônicos são amplamente consumidos como alimento. Além disso, essas espécies ajudam a proteger as regiões costeiras dos impactos das ondas, como o caso dos recifes de corais. O plâncton marinho é uma comunidade composta por diversos organismos que habitam todas as áreas do oceano, desde a superfície até as profundezas. Exemplo de plâncton inclui o fitoplâncton, que são organismos capazes de produzir seu próprio alimento através da fotossíntese, como as microalgas, e o zooplâncton, composto por seres que se alimentam de outros organismos, como as amebas. Os organismos planctônicos têm pouca ou nenhuma habilidade de locomoção, sendo movidos de forma passiva pelas ondas, ventos, marés e correntes oceânicas. A maioria dos organismos planctônicos é microscópica, o que significa que não pode ser visto a olho nu. O fitoplâncton tem um papel crucial no equilíbrio climático da Terra. Durante a fotossíntese, esses organismos ajudam a remover o dióxido de carbono da atmosfera, contribuindo para a mitigação do efeito estufa.
Os micro-organismos marinhos englobam representantes dos 3 grandes domínios da vida: bactéria, arqueia e eucaria. As bactérias são organismos unicelulares cujo DNA está disperso no citoplasma, por isso são classificados como células procarióticas. As arqueias também são procariontes, mas apresentam características e funções genéticas distintas, o que as coloca em um domínio separado. Os eucariotos são organismos que podem ser unicelulares ou multicelulares e possuem ácidos nucleicos organizados dentro de um núcleo na célula. Já os vírus são estruturas acelulares que se reproduzem dentro de outras células e desempenham funções importantes como a reciclagem de nutrientes e no controle das populações de micro-organismos marinhos. E adivinha quem são os seres mais numerosos nos oceanos, encontrados desde a superfície até as profundezas? Isso mesmo, são os micro-organismos. Os micro-organismos marinhos desempenham um papel essencial na manutenção da nossa saúde e do equilíbrio ambiental do planeta. Sendo os primeiros seres a habitar a Terra, eles são responsáveis por metade do oxigênio que respiramos e pelo equilíbrio climático do planeta. Extremamente versáteis, controlam a maior parte do ciclo de nutrientes e energia da Terra, vivendo em áreas como o fundo do mar, abaixo do leito oceânico, em rochas e em todos os tipos de fauna marinha. O ictioplâncton é composto pelos ovos e larvas de peixes e faz parte do plâncton marinho, que inclui organismos que flutuam na coluna d'água desde a superfície até as profundezas do oceano. Assim como os outros organismos do plâncton, os ovos e as larvas de peixe possuem pouca ou nenhuma capacidade de se locomover. Dessa forma, o ictioplâncton é transportado de maneira passiva pela corrente oceânica. Na maioria das espécies de peixes, a reprodução é externa. Como isso acontece? Os ovócitos liberados pelas fêmeas são fecundados pelos espermatozoides dos machos na água, dando origem aos ovos. O ovo é o primeiro estágio no desenvolvimento de um peixe, começando como uma única célula até o momento em que eclode e se transforma em uma larva. A larva de peixe passa por um estágio de transição ou metamorfose antes de se tornar um organismo adulto. Durante esse período, ele desenvolve algumas características como as escamas e se transforma em um juvenil, que é a fase anterior ao estágio adulto do peixe. O grupo de vertebrados mais numerosos são os peixes de nadadeira com raios, com mais de 30 mil espécies. Quando pensamos em peixes, geralmente estamos nos referindo a esse grande grupo. O maior peixe de nadadeira com raios é o peixe-remo, que pode atingir até 8 metros de comprimento. Os peixes de nadadeira com raios mais pesados são os peixes-lua, que podem medir até 3,3 metros e pesar até 2,8 toneladas. Algumas das menores espécies de vertebrados também pertencem a esse grupo, como o macho do peixe pescador, que mede apenas 6,2 milímetros. O interessante é que as fêmeas dessa espécie são muito maiores, chegando a 50 milímetros. Há muitos motivos para valorizar os peixes de nadadeira com raios, incluindo o fato de serem uma importante fonte de alimento para humanos e outras espécies. Além disso, eles são uma fonte de renda significativa. No Brasil, estima-se que haja mais de 1 milhão de pescadores. As tartarugas marinhas possuem uma carapaça, uma estrutura única na história evolutiva dos vertebrados, cuja principal função é proteger os órgãos internos desses animais. Além da carapaça, as tartarugas marinhas têm cabeça, pescoço, nadadeira e cauda e são capazes de viver tanto no ambiente terrestre, principalmente as fêmeas que utilizam para desovar, quanto no aquático, onde passam a maior parte de suas vidas. Existem apenas 7 espécies de tartarugas marinhas: a tartaruga verde, a tartaruga oliva, a tartaruga de Kemp, a tartaruga de casco achatado, a tartaruga de couro, a tartaruga cabeçuda e a tartaruga de pente. 5 dessas 7 espécies podem ser encontradas nas águas brasileiras: a tartaruga de couro, a cabeçuda, a de pente, a verde e a oliva. As tartarugas marinhas enfrentam várias ameaças, como a captura acidental durante a atividade de pescas, ingestão de resíduos sólidos, no caso de lixo, mudanças climáticas e desastres ambientais causados pela exploração de petróleo e seus derivados. No Brasil, 4 das 5 espécies estão em risco de extinção, exceto a tartaruga verde. A proteção dessas espécies é urgente e essencial para a conservação da biodiversidade da Amazônia Azul, no caso, o Oceano Brasileiro. E se você quiser aprender mais sobre tartarugas marinhas, essa é a melhor oportunidade que você vai ter na sua vida. Está aberta as inscrições para o curso online de tartarugas marinhas do Instituto Bioco com o Instituto Tartarbinhas. É um curso completo de biologia, ecologia e fotoidentificação.
As tartarugas marinhas são incríveis, eu sei que você sabe da beleza delas, mas não basta apenas saber a beleza, você tem que entender tudo. Se você gosta mesmo de tartaruga marinha, essa é a melhor chance, você deve embarcar assim, sabe, de cabeça nisso. E claro, as oportunidades são limitadas, então se você não se inscrever agora, você vai perder essa grande chance que você tem na sua vida. Nesse curso você vai aprender as características gerais dos répteis, vai entender o ciclo de vida das tartarugas marinhas, a orientação, o comportamento, os predadores naturais, o histórico de conservação, vai ter também uma parte de fotografia subaquática. Olha só, você vai ter a oportunidade de aprender a como tirar foto embaixo d'água, isso é incrível! Então já corre, clica no primeiro link na descrição, agora no primeiro link da descrição e não perca essa oportunidade. E eu sei que você não vai deixar essa chance passar, então clica no primeiro link na descrição e simbora entender mais sobre as tartarugas marinhas. Todas as aves possuem o corpo coberto por penas, e a maioria delas é capaz de se locomover em ambientes aquáticos, aéreos e terrestres. As aves marinhas podem ser divididas em dois grandes grupos, as costeiras e as pelágicas. As aves costeiras passam a maior parte de suas vidas em áreas rasas à beira-mar. As aves pelágicas, por outro lado, vivem a maior parte do tempo no oceano aberto, longe da terra firme. Elas retornam às ilhas remotas, seja oceânicas ou costeiras, apenas para reprodução. A maior diversidade de aves marinhas é encontrada em latitudes mais altas, em ilhas subárticas e subantárticas, próximas a mares gelados. Mamíferos são animais de sangue quente, cujas fêmeas produzem leite materno para alimentar seus filhotes e possuem pelos em pelo menos uma fase de suas vidas. Para serem classificados como mamíferos marinhos ou aquáticos, esses animais devem utilizar mar, rio, lagos ou estuários durante parte ou todo o seu ciclo de vida. Devido às suas origens evolutivas distintas, os mamíferos marinhos ou aquáticos variam bastante entre si e podem ser divididos nos seguintes grupos: os cetáceos, que inclui golfinhos e baleias, os pinípedes, grupo que abrange focas, lobos, leões marinhos e morsas, e os sirênios, compostos por dungos e peixe-boi. Os cetáceos formam o grupo mais diversificado de mamíferos aquáticos, com uma grande variedade de formas e tamanhos. Eles vivem em diferentes ecossistemas, passando todo o seu ciclo de vida no mar, rios ou estuários. Existem cerca de 94 espécies de cetáceos no mundo, sendo 47 registradas nas águas brasileiras. Os pinípedes, com estilo de vida anfíbio, dividem seu tempo entre a água e a terra ou o gelo. Em comparação com os cetáceos, eles apresentam menor diversidade de forma e tamanho, com 35 espécies reconhecidas mundialmente, das quais 8 já foram registradas na Amazônia Azul, ou seja, no Oceano Brasileiro. Os sirênios, com apenas 4 espécies conhecidas, vivem em águas rasas, como regiões costeiras, onde passam toda a vida. Eles possuem corpos robustos, narinas na ponta do focinho e uma locomoção mais lenta em comparação com outros mamíferos marinhos. Além disso, são herbívoros, diferentemente dos demais mamíferos aquáticos. A biodiversidade é a base da vida no planeta, englobando a variedade de espécies e os ecossistemas que habitam. No ambiente marinho, essa diversidade é imensa e crucial, não apenas para a saúde dos oceanos, mas também para a sobrevivência humana. Desde os micro-organismos que desempenham um papel vital na ciclagem de nutrientes e na produção de oxigênio, até os complexos ecossistemas de peixes, tartarugas, aves e mamíferos. Cada organismo contribui para um equilíbrio ecológico essencial. As ameaças à biodiversidade marinha, como a poluição, a sobrepesca e as mudanças climáticas, ressaltam a urgência de proteger esses habitats. A conservação das espécies, como as tartarugas marinhas e os cetáceos, é fundamental para manter a integridade dos ecossistemas oceânicos. Além disso, a pesquisa e o estudo contínuo da biodiversidade marinha são cruciais para descobrir e catalogar novas espécies, muitas das quais ainda permanecem desconhecidas. A rica biodiversidade dos oceanos não apenas sustenta a vida marinha, mas também é uma fonte de alimento e renda para milhões de pessoas ao redor do mundo. Portanto, a preservação e o manejo sustentável desses recursos são imperativos para garantir um futuro saudável para o nosso planeta e suas diversas formas de vida. E se você gostou desse vídeo, é muito importante que você se inscreva no canal